Olá, pessoas! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos estudar a morfologia das palavras. E aí, nós vamos entender melhor o que são afixos, sufixos e prefixos e radicais que foram falados lá na aula do Centro de Mídias. Se concentrem e não percam. Então, vamos lá. Vocês devem estar se perguntando o que é morfologia, pelo amor de Deus. Não fiquem apreensivos. Morfologia é uma palavrinha que veio do grego e é a junção de duas outras. Morfo significa forma, formato, enfim. Logia, como vocês já devem saber, igual sociologia, geologia, essa parte de logia tem a ver com o estudo. Logo, nós temos morfologia. E morfologia é o estudo sobre a forma das palavras. Então, nós vamos estudar palavras por partes, cada partezinha da palavra, tá bom? A sua composição. Ok, e o que são afixos? Afixos são morfemas, ou seja, são partes, né, pequenas sílabas que vão compor uma palavra e essas partezinhas da palavra, nesses morfemas, eles são capazes de transformar o sentido dela. Por exemplo, nós temos aí ó, a palavra infinito, finito e infinitamente. Todas têm o mesmo radical, têm a mesma origem. Porém, tem algumas palavrinhas, por exemplo, infinito, antes tem o in, infinitamente, depois tem a mente, tá vendo? Então, esses trechinhos antes e depois são chamados de afixos. Existem dois tipos de afixos. Tem os chamados prefixos e os chamados sufixos, que vocês vão começar a conhecer agora. Vamos falar primeiro de radical. O que é radical? Radical também é um morfema, ou seja, é uma parte da palavra que ela já se originou daquela forma, ou seja, ela já nasceu daquela forma e ela é invariável, ou seja, não importa quantas outras palavras venham dela, aquela partezinha não vai mudar, tá bom? E nem o sentido também, independente do sentido que ela vai ter, ela não vai mudar. Então, nós temos aí um exemplo, a palavrinha café. Quem gosta de café, se manifesta aí. Eu não gosto, mas dizem que é muito bom. Então, vamos lá. Nós temos aí a palavra café. A origem dela é árabe, significa vigor, força, tá bom? Então, é uma palavrinha que veio do árabe. E não importa quantos outros adjetivos vieram dele, por exemplo, cafeteira, cafeeiro, cafezal. Percebam que essa parte aqui, ó, C-A-F-E, é uma partezinha da palavra que não muda. Logo, essa parte que não muda nós chamamos de radical. Ok, e o que seria prefixo? Prefixo vem daquela palavrinha pré, de antes, né? Fixo, permanente. Vamos imaginar que isso, tá bom? A palavrinha prefixo significa o que vem antes do que está fixo. Como assim? Vamos pegar a palavrinha organização. Temos aí reorganização, organização, desorganizado, organograma. Percebam que essas palavrinhas que estão em amarelo, está vendo? Trecho em amarelo, são trechos da palavrinha que não muda, não importa quantas vezes ela mude, essa parte da palavra não se modifica, porque todas vêm da mesma raiz, tá bom? Então, ó, reorganização, antes de organização tem o re, nós chamamos de prefixo. E na palavrinha desorganizado acontece a mesma coisa. Antes da raiz aí, antes do radical, organ, perceba que antes aí tem o des. Des, nesse caso, é um prefixo, porque está antes do radical, tá bom? O prefixo é quando tem uma parte da palavra que vem antes do radical. Ok, e o que seria então sufixo? O sufixo é um morfema, ou seja, também é uma parte da palavra que vai aparecer sempre após o radical. Então, ele está ali para formar uma nova palavra, assim como o prefixo, tá bom? Então, vamos pegar a palavra paciente.
De paciente, nós podemos tirar paciente, pacificador, paciência, impaciente. Percebam quantas vezes essa palavrinha se modificou. Ora era um adjetivo, ora um substantivo, né? E aí, vamos perceber uma coisa. Existe aí o radical da palavra, que está em amarelo. Percebam que passe é um trecho da palavra que não muda, então esse é o radical. Mas depois desse radical, nós temos outros trechinhos, ou seja, o sufixo. E aí nós temos sufixo ente, tá vendo? Ficador, ência, ente. Percebam, pessoal, que esse trecho da palavra que está depois do radical é chamado de sufixo. Agora vamos observar dois trechos que foram tirados do caderno aí de vocês, o caderno Aprender Sempre. Nós primeiro temos aí uma campanha, né, uma propaganda que diz: quando for jogar algo fora, repense. E aí nós temos um texto e uma imagem que se complementam, né? Tanto o texto verbal quanto o texto não verbal estão se complementando e a gente tem que pensar mesmo. Quando nós formos jogar algo fora, repense. Questão do meio ambiente, tudo bem? O trecho que vou ler a seguir está lá no caderno Aprender Sempre e diz que o futuro depende das decisões tomadas hoje, né? Que nós somos atores da nossa própria história. E tem uma perguntinha aí. Você conhece os 5 R's da sustentabilidade? Pois é, então leia o texto. Os 5 R's consistem em 5 palavrinhas: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Se vocês quiserem saber mais do que se trata, é só pausar o vídeo e leia aí as concepções, ou pode consultar lá o caderno do aluno. Observem as palavrinhas em amarelo. Novamente, repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Isso é fantástico. Agora, prestem atenção nas palavras abaixo. Repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Pessoal, nessas palavrinhas, o que significa esse prefixo re? Percebam que todas elas têm o mesmo prefixo. Pense aí, o que será que significa esse re? Na palavrinha repensar, esse re serve para quê? Muito bem, quem disse que indica algo que será feito novamente, uma nova tentativa, acertou. Lembra que eu falei para vocês que as palavras, elas têm aí esses morfemas, né? Mas que elas têm sentidos, elas têm significados. Então, o re aí, esse prefixo re, ele dá essa ideia mesmo de fazer outra vez. Tudo bem? Com exceção do reduzir, tá bom, gente? Reduzir não. Mas em relação a repensar, é o que? Quando eu falo repensar, eu estou pedindo para você pensar outra vez. Recusar também não, tá, gente? Ignora aí, recusar e reduzir, eu acabei colocando aí, mas está errado, não é. A palavrinha reutilizar e também a palavrinha reciclar. O que é? Reciclar, utilizar outra vez, reutilizar, o que é utilizar outra vez. Então, percebam que esse prefixo aí, nesse caso, dá essa ideia de utilizar outra vez, fazer outra vez. Porém, não são todas as palavras que começam com re que tem esse prefixo, tá? Esse significado, tá, gente? Então, ó, no caso aí de recusar e reduzir, não, ok? Como eu estava dizendo, cada parte da palavra ela tem uma origem, tem um significado. Vamos ver alguns prefixos que nós mais utilizamos aí e vamos saber o que eles significam. Nós temos aqui o prefixo in ou i. Ele dá a ideia de negação. Como assim? Por exemplo, na palavra feliz. Se eu falar infeliz, eu estou falando totalmente o oposto, tá vendo? Ao contrário. Infeliz, não está feliz. Existem coisas que são legais e tem coisas que são ilegais. Quando eu falo que alguém está vendendo um produto ilegalmente, ele está vendendo algo que não é legal. Então, esse prefixo in
ou i dá a ideia de negação. Ante dá a ideia de anterioridade. Por exemplo, antepor, que é por antes. Então, dá essa ideia de antes, antecedência, tá bom? Semi. A palavrinha semi dá a ideia de metade. Por exemplo, se eu disser para você desenhar um semicírculo, você vai ter que desenhar metade de um círculo. Ou se eu falar que estou vendendo um carro seminovo, eu estou falando que eu estou vendendo um carro que ele está metade novo, metade usado, vamos dizer assim. E o prefixo anti dá a ideia de oposição mesmo. Antitráfico, antidrogas, antipatia, antivírus, né? Quando eu falo de antivírus, eu estou falando de algo que vai combater um vírus, que ele é oposto, oponente do vírus, tá bom? Então, esses são alguns, existem muitos, 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 tá? Mas só para vocês entenderem quais são o significado destes prefixos. Sendo assim, vamos ao resumo da aula de hoje. Então, nós descobrimos que nós podemos estudar a palavra por parte. Cada parte dela é chamada de morfema. E cada parte da palavra tem um significado. O radical é a parte da palavra que tem uma origem, ele tem um significado, e o radical é a única parte da palavra que não muda. Nós descobrimos também que existem afixos, que são partes das palavras que podem modificar o sentido do radical, e que esses afixos são chamados de prefixos e sufixos. Então, nós descobrimos que prefixos é um morfema, ou seja, é uma parte da palavra que vem antes do radical e que ela pode modificar o sentido da palavra. Nós descobrimos também que o sufixo é um morfema, é uma parte da palavra que sempre vai aparecer depois do radical e vai também acrescentar um novo sentido, um novo significado para a palavra. E aqui nós temos o mapa mental que eu criei com todas as minhas habilidades tecnológicas. Tá, tudo bem, não é para tanto. Mas é uma outra forma de resumir, eu espero que vocês entendam, para quem ainda ficou com um pouco de dúvida, que nós estudamos morfologia da palavra, cada pedacinho da palavra, e que da morfologia nós podemos estudar os afixos, que são trechos da palavra que pode dar um novo sentido a ela, sendo que dos afixos nós temos dois, o sufixo e o prefixo. Sufixo aparece depois do radical e o prefixo vem antes do radical, como no exemplo da palavra hipermercado ou mercadão. Então, nós temos aqui o hiper, que é prefixo, e o ão, que é sufixo. Nós também aprendemos que o radical é a parte da palavra que não muda. E aí, nós temos na palavra mercado, hipermercado, nós temos apenas as letrinhas M, E, R, C, A, D, que não mudam, independente se eu escrever mercadinho, mercadão, hipermercado, mini mercado, não interessa. Essa parte aí que não se modifica é o radical. E é isso, simples assim. Atenção, pessoas, porque chegou a hora mais importante, mais deliciosa, que é saber se nós realmente aprendemos ou não. É a hora da atividade? Tá, eu sei, nem todos estão tão felizes assim, mas observem aí o exemplo. Nós temos a palavrinha envaidecido. Dessa palavrinha, eu posso tirar outras, né? Eu posso escrever vaidade, vaidoso, vaidosamente. Então, percebam que todos têm a mesma raiz, né? Tem o mesmo radical, envaidecer, enfim. Aí, pessoal, o que eu fiz? Eu fiz uma análise morfológica da palavra envaidecido. Eu peguei todas as outras palavras e percebi que de todas elas, o único trecho que não muda é este daí que está em vermelho, as letrinhas V, A e D. Percebam que não importa se eu coloco vaidade, vaidoso, vaidosamente, o único trecho que não vai mudar é esse daí, V, A e D. Então, esse é o radical. O que veio antes do radical, eu chamei de prefixo, tá vendo? O EN, em azul, ele é o prefixo porque está antes do radical. E o que veio depois do radical, tá vendo? ECIDO,
nós chamamos de sufixo. E é isso, a atividade de hoje vai ser desta forma. Vou passar algumas palavrinhas para vocês e vocês vão descobrir qual é o radical dela, qual é o prefixo, se tiver, e qual é o sufixo. E essa foi a aula de hoje, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham compreendido. Se ainda tiver uma dúvida, é só pausar o vídeo ou tirar um print com a dúvida e me enviar. Tchau, tchau!